Ó, seguinte, tem Campeonato Paulista aí pela frente, mas teve rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem foi um dia importante e ontem foi um dia de vitória do Palmeiras, 3-1 pra cima do Internacional, um bom jogo. O Palmeiras jogou bem, foi um jogo interessante. E o Verdão começa o Campeonato Brasileiro, Gabi, com 7 pontos, né? Liderança. Conforme esperado. Talvez não esperava dividir a liderança com o São Paulo, né? O São Paulo surpreende nesse início, que é bom também. Mas o palmeirense espera exatamente isso do time, né, Gabi? E acho que nem o torcedor do São Paulo estava esperando, né, PDV, dividir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque foi um início de temporada extremamente conturbado. Mas o Palmeiras começa o ano muito bem e a gente conversou aqui nos primeiros dias de resenha, eu acho que você e o Fabiane não estavam, e me perguntaram o que eu esperava do Palmeiras. Eu falei, espero que o Palmeiras faça um campeonato melhor do que fez no ano passado, mas não foi em questão de posição no campeonato, mas em questão de desempenho, porque a gente há de concordar que o Palmeiras conquistava o resultado, inclusive foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro, mas jogava muito mal. E o Palmeiras vem de 2 jogos em que ele atua bem, apesar de que ali a vitória em cima do Corinthians no Campeonato Paulista foi um pouco mais equilibrado, mas o Palmeiras conseguiu sair jogando, teve oportunidade, conseguiu construir boas jogadas, e ontem o Abel conseguiu repetir a escalação pela 3ª vez e o time deu certo. Então eu acho que o Palmeiras tá indo numa batida super boa, é o que o torcedor espera, que o time tenha mais atenção. Ontem, por exemplo, o Luigi entrou no lugar do Vitor Roque e até alguns torcedores ali já começaram a ficar um pouco mais com o pé atrás, até pelo desempenho ruim que o Luigi vinha tendo, mas ele foi quem roubou uma bola que gerou o 3º gol do Palmeiras, né, em cima do Internacional. Então acho que o time tem vindo muito bem e o Palmeiras tem se comportado como um time competitivo. É claro que é só o início da temporada, o elenco ainda não tá desgastado, tem um intervalo bom entre os jogos e o Abel consegue ali trocar, né, ter opções, ter alternativas, mas o Palmeiras foi muito bem diante de um Inter que conseguiu jogar, embora tenha perdido por 3-1, o Internacional tentou propor alguma coisa ali pro Palmeiras, tentou sair jogando, não jogou super mal como se esperava, até porque quando você olha um placar de 3-1 e você não assiste a partida, dá a entender que o Palmeiras destruiu, né, amassou o Internacional, mas o Inter até esboçou alguma em relação ao Palmeiras e conseguiu ter algumas boas oportunidades, inclusive uma resvala no Piquerez e o Carlos Miguel acaba salvando o Palmeiras, teve uma oportunidade inclusive do Alan Patrick também no primeiro tempo e o Carlos Miguel acaba salvando, mas o Palmeiras foi mais efetivo nas oportunidades que teve e conseguiu fazer esse 3-1 que é muito importante, dorme na liderança, vai para a última rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista pensando também na liderança campeonato para decidir as partidas em casa e tá se mostrando muito competitivo nesse início de ano, que é o que o torcedor esperava nesse momento. E hoje teve a apresentação do John Arias também. Aliás, daqui a pouco nos Donos da Bola a gente acompanha a palavra do John Arias, praticamente toda a coletiva aqui, o Bruno tá preparando o material, mas daqui a pouco a gente solta aqui uma palavrinha do John Arias ainda no resenha. Ô Gabi, e assim, chama atenção porque o Vitor Roque ontem fez um gol de extrema dificuldade, né? Da característica do Palmeiras, que é um lançamento ali de trás do Gomes. Isso. Que a gente às vezes cobra, né? Que falta um pouco de repertório para esse time do Palmeiras. Mas o Vitor Roque, ele consegue ganhar dos 2 defensores ali. Os caras estavam meio que prensando ele. E ele ganha na força. Eu acho que é importante também essa... Vou chamar de recuperação do Vitor Roque, porque ele viveu uma fase esplendorosa no ano passado e a gente ainda espera que ele retome esse bom futebol, até pensando em Copa, que o Vitor Roque tá aí cotado, né? Mas assim, algumas boas notícias talvez, né, individualmente falando, o próprio Gomes que marca gol, dá passe, que mais, ô Gabi? O Marlon Freitas foi bem de novo ontem, essa questão da liderança, o Palmeiras até divulgou um vídeo hoje do Marlon Freitas com um fundo ali com uma trilha de ópera, né? Porque simulando como se ele fosse o maestro do Palmeiras, porque ele tem essa questão de liderança mesmo e em vários momentos do jogo você vê o Marlon Freitas dando orientação para outros jogadores também, né? E essa era uma expectativa quando ele chegou, inclusive ele fala sobre isso na coletiva de imprensa. O gol do Vitor Roque, você falou dessa questão da força, PDV, não sei se você lembra no jogo contra o Atlético Mineiro que ele tem um embate ali com o Alexander e que ele acaba levantando o Alexander, e a gente comentou aqui no resenha
resenha sobre essa força do Vitor Roque. Sim. É claro que nesse momento foi mais brincando, né? Falando, caramba, o Vitor Roque levantou um jogador só com um pouquinho do impulso ali do corpo dele. Mas é justamente isso, né? O Vitor Roque, ele é um jogador habilidoso, mas ele também ganha nessa questão da força. Eu acho que faz diferença pra ele, só que esse gol ainda teve ali uma questão do Félix Torres, né? Porque a bola bateu no Félix Torres e aí ela entrou no gol, né? Então, mérito dele por ter roubado a bola, feito ali toda a jogada, mas ainda teve o Félix Torres dando o grande ato dele na partida ontem. Eu não consegui ver o jogo, tava retornando da Neoquímica Arena. Mas assim, é um placar muito expressivo do Palmeiras e eu queria destacar, eu vi os melhores momentos depois e também puxei os dados estatísticos do jogo, mas como o Inter, ele adotou um estilo de jogo que é totalmente antagônico aos que os clubes gaúchos costumam fazer, né? O Pesolano é um louco do ataque, cara. O Pesolano quer ter a bola o tempo todo. Também. Já era assim, mas era na Série B, né? Então assim, baixava bem. Agora, cara, no Brasil, você tendo o material humano que o Inter tem e tentar esse futebol total, tentar propor a qualquer custo, querendo ou não, vai ter jogos como o de ontem, que o Palmeiras, que é um time que lida muito bem quando é pressionado, ele vai saber aproveitar as brechas da melhor forma possível. E aí prevalece o talento individual quando a parte tática dos dois times se equivale. E o Palmeiras com o John Arias, daqui a pouco, como o PDV falou, o Bruno Migliozzi traz todas as atualizações sobre o colombiano, vai ter que adaptar um pouquinho o estilo de jogo, apesar de ontem ter funcionado essa ideia das bolas longas, não à toa o gol do Vitor Roque sai de uma bola longa do Gustavo Gomes na defesa, e pelo que eu estava acompanhando de repercussão do jogo, mais uma partida do Gomes muito elogiada, né? O Gustavo Gomes é o mais diferente do Palmeiras, né? É um tempo muito longo de longevidade. É um 8 tempo anos? longo de longevidade, é triste, né? É uma longevidade muito extensa aí no Palmeiras. E ele tem 8 anos e chegou em 2018, depois de o Boca Juniors ter oferecido uma proposta por ele. Ele tava no Milan, chega lesionado no Palmeiras, chega voltando de lesão no Palmeiras. E toda temporada a gente fala de um momento em que o Gomes está mal, mas não é que ele está mal na temporada inteira, é um mês ou outro, né? Um cara muito diferente e vira e mexe sempre cotado como o melhor de algum campeonato que